Bom, quem chega para conversar um pouco mais sobre esse assunto com a gente é a Janice Farias, ela que é oncologista do Centro de Câncer de Brasília. Doutora, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela participação. A gente que agradece, a ligação está cortando um pouco, vamos ver se a gente consegue continuar o nosso papo, senão a gente refaz o contato com a senhora. Bom, em 2021, então, a cantora Rita Lee foi diagnosticada com este câncer de pulmão e de lá para cá vinha fazendo uma série de tratamentos contra essa doença. A gente pensa, doutora, no câncer de pulmão e inevitavelmente vem à mente o tabagismo, a relação dessa doença com o cigarro. De fato, a maior parte, se não todos os casos de câncer de pulmão são provocados pelo uso do cigarro? Sim, nós temos várias evidências de que o cigarro é o maior agente causador do câncer de pulmão e também pode estar relacionado a várias outras neoplasias, câncer de boca, câncer de bexiga. Então, já há muito tempo a gente tem essa evidência e a gente tem a preocupação de passar para as novas gerações também essa questão de evitar mesmo o uso do cigarro. Doutora, a gente tinha muito fortemente, anos atrás, a ideia de que o cigarro estava muito ligado ao status, a você ser descolado, a você fazer parte, pertencer a um grupo, enfim. Depois de algum tempo, ele passou a ser mais criminalizado, se é que a gente pode dizer assim, mas mais recentemente a gente vê outras modalidades de cigarro. A gente tem, por exemplo, muito em voga, apesar de ser proibido, o cigarro eletrônico, tem o cigarro de palha, enfim. Esses outros tipos de fumo, tem o narguilé, por exemplo, também podem estar atrelados aí aos casos de câncer de pulmão ou em menor escala, se a gente for comparar com o cigarro tradicional? O nosso entendimento é de que toda forma de fumo pode estar relacionado à patologia do câncer. O problema desses dispositivos de tabagismo mais modernos, como o cigarro eletrônico, é que eles também não são padronizados. Então, a verdade é que nós não sabemos a quantidade de nicotina, a quantidade de outras substâncias que estão dentro de um vaporizador, por exemplo. Mas sim, nós acreditamos que o volume de nicotina e de outras substâncias químicas que estão presentes nesses vaporizadores, eles podem sim ter uma relação causal com o câncer de pulmão e câncer de outras partes do corpo. E aí é importante a gente conversar com os nossos adolescentes, com a população mais jovem, sobre esses riscos, porque é a população que está sendo mais, onde está sendo mais divulgado esse tipo de cigarro eletrônico. Eles vêm com saborizador, com cores diferentes, então tudo isso chama a atenção desse público. E a gente tem que educar essa parcela da população para que a gente não tenha um aumento da taxa de fumantes no país. Lembrar que o Brasil é uma referência internacional, na verdade, sobre o controle de tabagismo. Uhum. A estimativa mais recente é de que 10% da população é fumante no país. E a gente não pode deixar que esse número aumente. Doutora, eu imagino que seja um câncer silencioso. Quais que são os principais sintomas de um câncer de pulmão? E te pergunto mais, alguém que de repente fumou aí por boa parte da vida, mas que abandonou o hábito do tabagismo, ou alguém que está nos ouvindo e nos assistindo, com imagens também pelo youtube.com, que porventura esteja fumando ou fume há anos, mas que deseje parar agora. Dá ainda para se reverter alguma situação? Certo. Os principais sintomas estão relacionados ao trato respiratório alto mesmo. Então, a gente tem aquela tosse persistente por mais de 4 semanas, dor no peito ou dor nas costas. Em alguns pacientes pode acontecer uma perda de peso importante, que a gente considera que é mais de 10% do peso.
Alguns pacientes podem ter sangramento na tosse, mas o principal mesmo é a tosse, a falta de ar e a dor no peito. Em relação a parar o cigarro, a gente sabe que a cada ano que você para de fumar, você vai tendo um ganho na sua saúde de uma forma geral. Não só na redução do risco de câncer, mas também na redução do risco cardiovascular. Então, redução do risco de infarto, redução do risco de um AVC, um derrame. Então, sim, nós estimulamos que você que está ouvindo agora a entrevista e que tem preocupação de melhorar a sua saúde, você busque um apoio, tanto em grupos médicos, grupos que tenham um psicólogo, para buscar abandonar o cigarro. Hoje nós entendemos que parar de fumar requer um tratamento específico. A primeira coisa é o paciente ter essa vontade, mas nós sabemos que é importante que tenha um apoio médico, um apoio psicológico, para que não ocorra aquilo que a gente vê muito, que o paciente para de fumar por 7 dias, por um mês, e depois retorna. Então, nós queremos que abandone de forma definitiva mesmo o cigarro. No caso da Rita Lee, inclusive, ela que estava com 75 anos, já não fumava mais, mas manteve esse hábito do tabagismo dos 22 anos até a descoberta da doença. Então, foram muitos anos, de fato, fumando, assim como imagino eu, uma parcela considerável dos nossos ouvintes. Por isso fica aqui o recado, ainda é tempo. Você pode ter fumado 5, 10 anos, 15 anos da sua vida. Se decidir parar de fumar agora, buscar ajuda, os ganhos podem ser muitos, como a doutora está explicando. E, doutora Janice, para finalizar aqui a nossa conversa, queria te perguntar um pouco sobre os tratamentos, as chances de cura, assim como outras doenças. Eu imagino que o diagnóstico precoce seja importante, mas quais que costumam ser esses caminhos do tratamento do câncer de pulmão? Certo. O tratamento do câncer de pulmão vem sido relacionar, ele evoluiu muito, na verdade, nos últimos 20 anos. Então, hoje nós temos, além da quimioterapia, outras formas de tratar. Hoje nós buscamos individualizar o tratamento do paciente. Então, é feita uma pesquisa no tipo de tumor para saber se ele tem um alvo específico. Se ele tiver esse alvo específico, o tratamento pode girar em torno de um comprimido, por exemplo, e não só de quimioterapia, que é o que a gente chama de droga-alvo. Um outro tipo de tratamento que tem revolucionado também o setor é a imunoterapia. O objetivo da imunoterapia é melhorar o sistema imunológico do próprio paciente, torná-lo mais ativo, para que o próprio sistema imunológico combata o tumor, para que ele encontre a neoplasia e possa ser capaz de combater o tumor. Então, todas essas medidas têm melhorado a vida do paciente e dado mais qualidade de vida para o paciente, o que é muito importante. Novas técnicas de radioterapia também têm sido executadas. As cirurgias de câncer de pulmão, elas têm ficado menores. Então, com o auxílio da robótica, nós temos tido resultados mais significativos. O paciente tem menos dor, menos sangramento. Então, tudo isso é importante divulgar, porque muitas vezes o paciente que fuma, ele tem medo de ter o diagnóstico. E nós sabemos que quanto menor o tumor, mais inicial a lesão, maiores serão as chances de cura desse paciente. Então, é importante que os pacientes tenham um acompanhamento regular com o médico e que busquem também, além de parar o cigarro, busquem esse atendimento precoce para a avaliação mais rápida possível. E mesmo para aqueles que já estão com o diagnóstico confirmado, os pacientes saibam que a gente tem hoje
técnicas de tratamento que melhoram de forma significativa a qualidade de vida desses pacientes. Maravilha. Doutora Janice Farias, oncologista do Centro de Câncer de Brasília, obrigada pela sua participação, pelas informações valiosas que a gente conseguiu aqui nesta manhã. Seja sempre bem-vinda à Nova Brasil FM. Obrigada, bom dia a todos.